Olá pessoal, vamos fazer algo diferente hoje em nossa aula. Hoje eu quero contar para vocês sobre a experiência de se aprender uma língua estrangeira. Antigamente eu sempre falava para os alunos que aprender uma língua estrangeira era fácil, mas isso foi devido à minha experiência, porque eu aprendi sozinho e eu não percebi, na verdade, o quanto era difícil aprender uma língua estrangeira. Eu demorei mais ou menos dos 11 anos de idade até os 18. Então, ou seja, foi um bom tempo de aprendizado até de repente entrar numa escola e realmente fazer um curso lá. Então, quando eu pensei assim, aprender uma língua estrangeira é fácil, né? Foi quando eu tentei aprender alemão e já dando aula para os alunos e percebendo a dificuldade, inclusive pessoas que já tinham, por exemplo, eram engenheiros, pessoas que já tinham estudado, feito um curso superior e achavam o inglês difícil. Eu fiquei assim, poxa vida, mas então, é fácil ou é difícil? Foi então que eu tentei aprender alemão, não consegui, né? Foi bem ruim a experiência, mas eu não desisti e me perguntei como eu posso aprender alemão. Aí eu descobri a técnica do sentence mining, apliquei e deu certo. Obviamente que não é só isso, mas deu muito certo. Tentei fazer a mesma coisa com uma língua nova para testar de novo, né? Aliás, eu sempre procuro aprender uma língua para me sentir como aluno, uma língua nova, porque isso faz com que eu reveja as técnicas, reveja as ideias, enfim, me ajuda bastante. Foi então que eu decidi aprender romeno e foi ruim de novo. Por quê? Primeiro, o alemão ele tem muito material na internet, né? Talvez por ser um país muito rico, então eles investem nisso. Então, um site muito bom para isso. Enfim, tal como o inglês, a infinidade de material disponível é enorme. O alemão, então, foi tranquilo nesse sentido. Quando eu me deparei com a língua romena, eu percebi isso, que não tinha material, não consegui encontrar material. Foi então que, conversando com os alunos com dificuldade de aprendizado, e eu sempre pensando em uma solução, falei, vou retomar o romeno de uma outra forma. Vou usar o meu método, mais alguns detalhes. Pois bem, no domingo eu sentei no computador, né? Sentei em frente ao computador e comecei a fazer esse texto. Ou seja, pensei, vou falar algo. Aí eu pensei no meu carro, comecei a falar. Obviamente que não conseguiria escrever todo esse texto em romeno, foi aí que eu usei a tecnologia. Mas por quê? Vai ajudar a aprender? Sim, porque o Google Translator hoje tem uma qualidade muito boa. Obviamente que pode ter erros, porém a ideia é que eu veja os erros depois, né? Então vamos lá. O que eu fiz aqui? Eu peguei a ideia do carro, escrevi sobre o carro, e porque foi eu mesmo que escrevi, não guardei a parte que eu escrevi, no caso eu escrevi em inglês para traduzir para o romeno, mas guardei a parte em romeno. Ou seja, faz 4 dias que eu fiz isso, e quando eu leio aqui eu consigo lembrar, né? Ou seja, a pronúncia ainda não sei muito bem, mas eu acredito que seja machina, porque tem o S, tem uma cedilha aqui, né? Machina me, ou seja, meu carro. Eu amo machina. Eu tenho um carro. Machina me este mica. Meu carro é pequeno. Bom, e por aí vai. O romeno tem influência do latim. Então eu presumi que poderia ser fácil aprender. E eu percebi o seguinte, não é. Pelo contrário, ele é muito difícil. Tão difícil quanto o alemão ou mais. Conjugações verbais complicadas, enfim. Ou seja, vai levar muito mais tempo do que eu imaginei para aprender. Porém, algumas coisas eu já achei bem interessantes, né? Aqui, por exemplo, eu tentei escrever o texto e as palavras novas que apareciam, eu procurei então frases para criar o meu sentence mining. Só que eu me deparei com um problema sério aqui. As frases estavam sendo muito técnicas, porque eu só achava sites que tinham frases de notícias e coisa e tal. Porém eu insisti, falei, vamos ver até onde isso dá, né? E aí eu insisti no dia 2, né, no segundo dia. Eu fiz esse texto, coloquei uma música, comecei a ouvir música, uma parte importante, o aluno, né, começar a aprender vocabulário e ouvir o som da língua. No caso eu comecei a ouvir músicas, né, já ouvia antes,
Até foi engraçado, na verdade começou isso porque estava ouvindo uma música com minhas filhas em romeno, e tinha uma palavra que eu consegui identificar, e eu me empolguei. Eu falei, quer saber de uma coisa? Vamos juntar tudo isso e vamos voltar a estudar uma língua nova. E aí eu comecei a seguir aqui o padrão que eu tenho usado no meu método, né? Daí vamos aqui para o dia 3. No dia 3, eu fiquei feliz por ter acrescentado uma técnica que eu uso com meus alunos, né? E fiz, né, usando, no caso, a Google Tradutor, eu fiz o seguinte, eu peguei e descrevi essa imagem, né? Então, se hast du Familie, né? É uma família, se hast du imaginé uma família, é uma imagem, uma figura, uma foto de uma família, se hast du imaginé uma família de suffragerie ou suffragerie, não sei como se pronuncia, mas eu já sei que é uma família numa sala de estar, né? E foi bem bacana. Aí que eu fiz, eu peguei então as palavras que apareciam aqui e de novo, né, coloquei aqui o sentence mining para me ajudar. Aí eu acrescentei as perguntas que eu mesmo respondo, e aqui no ponto de estudo que eu acrescento meus alunos, como eu já conheço a gramática da língua inglesa, eu coloco um monte de coisa. Aqui eu descobri que esse lore é uma coisa importante na língua romena, mas ainda não consigo explicar, obviamente, mas já faço ideia do que seja. Então esse é um ponto que vai ficar para depois. Já no dia 4, que foi hoje de manhã, foi bem legal. Por quê? Eu tive uma ideia diferente. E é isso que qualquer aluno pode fazer, tá? Eu escrevi aqui, ó, agora, hoje, ontem, amanhã, né? Escrevi o que aconteceu, o que estava acontecendo, o que vai acontecer hoje, o que aconteceu ontem, o que vai acontecer amanhã, né? De novo coloquei a foto, que eu já usei em várias atividades, foi super legal, e aí apareceu um monte de vocabulário, né, no Google Tradutor. Aí que eu fiz uma estratégia diferente. Ao invés de procurar as frases prontas que eu não consigo achar, por exemplo, em inglês eu acho muito, em alemão eu acho muito, mas em romeno eu não acho. Eu então comecei a construir as frases no Google Tradutor, e as palavras que aparecem, eu comecei a marcar. Vão estar... Qual o risco de estarem erradas? Sim, mas com o tempo essas palavras vão se repetindo e eu vou entendendo o que é o certo e o que é errado, até que um dia eu consiga saber exatamente o que é certo e o que é errado. E é um ponto bacana isso aqui, porque é o seguinte, se eu ficar preocupado sempre com o que é certo e o que é errado, eu nunca aprendo. E a ideia aqui é ver a língua de modo geral. Bom, em 4 dias de aprendizado, eu posso dizer que eu aprendi bastante coisa interessante. Eu falo a língua? Obviamente que não. Eu consigo lembrar todo o vocabulário? Obviamente que não. Porém, algumas coisas já são interessantes. Já consigo, por exemplo, diferente de ouvir as músicas que eu estava ouvindo, se eu ouvir de novo, já tem mais palavras que eu consigo reconhecer. E a ideia é essa. Aprender uma língua estrangeira é uma jornada, né? E uma coisa que é importante é a questão da frequência da qual se aprende uma língua estrangeira. Eu gasto mais ou menos uns 30 minutos para fazer isso. E é por isso que eu tenho separado o Sentence Mining em partes, porque eu sempre recomendo aos meus alunos que faça pelo menos algo todos os dias. E por que todos os dias? Mesmo que seja muito pouco. É uma questão de criar hábito, o que é importante, porque aprender uma língua estrangeira leva muito tempo. Então, ou seja, se você não cria um hábito de aprendizado diário, por mais simples que seja, ou seja, vou aprender uma frase, 2 frases, vou ler um texto, vou ler uma notícia, qualquer coisa que se faça é importante. Então, ou seja, é isso. Esse vídeo foi só realmente para compartilhar uma experiência. Eu pretendo fazer outros vídeos, né, falando sobre esse mesmo tema e, enfim, para ajudar os alunos aí com as ideias de aprender idiomas. No caso, eu não tenho ninguém que me ajude com o romeno. No caso, meus alunos, caso eles tentem essa experiência, tenho eu para ajudar, por exemplo, se aquela palavra que o tradutor trouxe está certa, coisa parecida. O bacana de você fazer assim é que você faz algo que é realmente seu, das coisas que você realmente quis dizer. Uma outra ideia para finalizar. Às vezes o aluno fala assim, olha, eu não consigo falar, né? E se você pensasse em inglês, né? Caso você esteja aprendendo inglês, e ao invés de escrever já em inglês, você pensa como falaria aquilo que você quer dizer em inglês.
escreve no Google Tradutor e veja o resultado. Se o que ele te deu é parecido com o que você imaginou, parabéns, estava certo. Se for muito diferente, me pergunte. Seria uma forma muito interessante de você adquirir fluência, de você realmente sair do aprendizado passivo para o aprendizado ativo da língua, que é esse o ponto principal. Tá ok, pessoal? É isso aí. Vamos lá colecionar frases, realmente trabalhar para que o idioma passe a ser algo assim natural na sua fala, ou seja, para que você realmente se torne uma pessoa fluente na língua que você está aprendendo. É isso aí e até mais.